Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você chegou aqui para ouvir essa história. Vou começar com uma pergunta. Você já ouviu dizer que você precisa voltar para casa? O que será que esse tema, essa frase traz para você? A história de hoje se chama Pele de Foca, Pele de Alma. E ela nos dá algumas pistas de como podemos voltar para casa. Há muito tempo atrás, num tempo muito distante, havia um lugar com céu branco, neve branca, e nesse lugar nada viceja. Os ventos são muito fortes e as pessoas já se acostumaram a vestir casacos pesados, botas pesadas para espantar o frio. As palavras se congelam ao ar livre. As frases precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo. Nesse lugar, as pessoas vivem na cabeceira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra. E nessa mesma terra vivia um homem tão sozinho que com o passar dos anos as lágrimas haviam aberto profundos abismos em seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. No entanto, ele sentia falta de companhia. Às vezes, quando estava em seu caiaque, via uma foca se aproximar e lembrava das antigas histórias que diziam que as focas um dia tinham sido seres humanos. E às vezes, nessas ocasiões, ele sentia uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas gastas do seu rosto. Uma noite, ele caçou até escurecer, mas não conseguiu nada. Foi nesse dia que a lua subiu aos céus e mostrou uma enorme rocha. E o seu olhar aguçado distinguiu movimentos graciosos sobre essa rocha. Ele remou lentamente até ela, e lá no alto da rocha dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. E ele ficou ali, olhando. E as mulheres pareciam seres encantados. Eram graciosas, lindas, e o homem ficou ali sentado, atordoado. E o seu barco foi chegando cada vez mais perto da rocha. O homem estava confuso e deslumbrado ao mesmo tempo. Ele olhou para as pedras e notou que ali haviam peles de foca empilhadas. E sem saber porquê, ele jogou-se sobre a rocha e roubou uma das peles que estava ali. Logo, logo, uma mulher gritou com a voz mais linda que ele já ouviu até aquele momento. E agora, o que elas estavam fazendo? As mulheres vestiam as peles de foca e deslizavam para o mar, ganindo de felicidade, com a exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado. Dirigiu-se para a mulher, saindo de trás da rocha, e disse: "Mulher, case-se comigo, eu sou um homem sozinho." "Ah, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Sou daqueles que vivem lá embaixo."
Case-se comigo e em 7 anos prometo te devolver a sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como decidir. A jovem mulher foca olhou para o rosto do homem e disse: ok, irei com você e em 7 verões tomaremos essa decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Uruk. No inverno, a mãe de Uruk contava as histórias dos seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra e a mãe levava o pequeno para a cama e lhe mostrava as formas que apareciam nas nuvens. Só que ao invés de falar das formas do corvo, do urso, do lobo, ela contava as histórias da baleia, da foca, do salmão, pois essas eram as criaturas que ela conhecia. Mas acontece que o tempo foi passando e a pele da mulher começou a ressecar. No começo ela escamou e depois ela começou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O seu cabelo caiu, se tornou branco e pálido e ela começou a definhar. A cada dia os seus olhos iam ficando mais opacos e ela até que perdesse completamente a sua visão. O menino Uruk despertou ouvindo os gritos de sua mãe e ouviu o rugido de seu pai. Você escondeu a minha pele de foca e agora já chegamos no 8º inverno. Você precisa me devolver aquilo do que sou feita. Você, mulher, me deixará se eu te entregar a pele. Eu preciso daquilo que pertenço. Você me deixaria, mulher, deixaria o seu filho, pois você é uma mulher má. Com essas palavras, o marido se afastou com violência e pegou a pele da porta, desaparecendo noite adentro. O menino amava a mãe e tinha medo de perdê-la e chorou até dormir. De repente, um vento estranho começa a chamá-lo. Uruk, Uruk. Ele pulou da cama apressado, vestiu a sua parca, puxou as suas botas e ouviu o seu nome chamando na noite. E ele saiu correndo na noite estrelada. Correu até o penhasco onde se via água e lá, bem longe, no mar, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Uruk, Uruk. E o menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito, quase tropeçou e rolou até a fenda de uma rocha. Uruk, Uruk. O menino abriu uma trouxa que trazia e a sacudiu. Era a pele de foca de sua mãe. Enquanto mergulhava o rosto na pele de foca, respirou o cheiro. A alma de sua mãe entrava nele como um súbito vento de verão. A velha foca prateada, que estava lá longe, mergulhou lentamente. O menino mergulhou lentamente também. Escalou o penhasco e voltou para casa com a pele de foca que voava atrás dele. A mãe contemplou o menino e a pele de foca, fechando os olhos cheios de gratidão pelo fato dos dois estarem em segurança, e começou a vestir a sua pele. Ah, mãe, não faça isso, não me abandone. Logo dava para ver que ela queria ficar com o filho, mas alguma coisa a chamava.
algo que era mais velho que ele, mais velho que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe, não, não, não. Mas a mãe se voltou para ele com uma expressão de profundo amor, segurou o menino e soprou para dentro de seus pulmões o seu doce alento. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e com o menino no braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. E eles nadaram juntos, muito, muito para o fundo, e entraram no abrigo das focas, onde todos os tipos de criatura jantavam e cantavam, dançavam e conversavam, e a enorme foca prateada, que havia chamado Oruque, abraçou o menino e chamou ele de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a foca prateada. Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para lá, porque se fizer isso, estarei me transformando em prisioneira. E o menino? E o meu neto? Perguntou a velha foca. Ele tem que voltar. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. E assim passaram-se dias e noites. E neste período, o brilho voltou aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu a sua cor escura. A sua visão se recuperou. O seu corpo voltou às formas arredondadas, e ela novamente nadava com agilidade. Porém, chegou a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Subiram de volta ao mundo da superfície e depositaram Oruque no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, disse a mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. As minhas varinhas, a minha faca, as minhas esculturas, que eu soprarei em seus pulmões um fôlego especial para que você cante as suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino e se afastaram, nadando mar adentro. Com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Oruque, como ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele ainda pode ser visto, com o seu caiaque atracado, ajoelhado em uma certa rocha do mar, parecendo falar com uma certa foca que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. E essa história entra por uma porta e sai pela outra. E quem quiser que conte outra. Mas afinal de contas, o que quer dizer essa história? O que quer dizer a foca? O que quer dizer a pele da foca? A foca, começando por esse primeiro símbolo, ela traduz a docilidade. Ela irradia uma espécie de pureza, mas ainda assim ela é muito rápida para reagir, recuar e retalhar se sentir ameaçada. E a nossa alma também é assim. Mas acontece que às vezes a foca não está acostumada com os seres humanos
e ela não prevê as suas atitudes, assim como a mulher foca da história, assim como a alma das mulheres jovens, inexperientes, não jovem cronologicamente, mas que não percebem os sinais de perigos potenciais. E são nesses momentos que a pele de foca é roubada. Todo mundo tem pelo menos um caso de roubo. O roubo de sua grande oportunidade, uma ruptura, é uma interferência, né? Algo que era vital e de repente foi roubado. Vindo de algum lugar, né? De onde a gente não espera. E essa percepção, ela falha e não nos mostra qual é a real motivação do outro, de quem nos rouba. E isso também pode ser causado por falta de atenção às pistas que estão à nossa volta. Isso não quer dizer que as pessoas que se permitem ser roubadas são más ou são tolas, mas a gente pode dizer que essas pessoas estão imersas numa espécie de cochilo. E isso pode ocorrer a qualquer pessoa, independente da idade, da etnia, do grau de instrução. E isso faz com que a gente evolua misteriosamente, no sentido de nos trazer uma oportunidade de iniciação arquetípica. A iniciação arquetípica sempre envolve a superação de um grande desafio, uma morte que nos leva ao renascimento. E então, pensar na história da pele de foca e da pele de alma é pensar num mecanismo que nos oferece ferramentas e instruções muito claras e passos muito exatos para que possamos desenvolver e descobrir o nosso modo de cumprir essa tarefa psíquica, essa iniciação psíquica. Então, se a gente tem numa extremidade a experiência de quem já passou pelo roubo, também temos em outro aspecto alguém que se perdeu e mesmo tendo passado pelo roubo, não consegue entender qual é o aprendizado, não consegue completar as suas tarefas. Então ela é roubada repetidas vezes. É uma iniciação incompleta. Então, quando a gente consegue aprender todos os passos que precisam ser dados, temos uma iniciação e concluímos a tarefa corretamente. O tema dessa captura fatal, desse roubo que testa, né, a nossa consciência e o nosso conhecimento, é um tema muito recorrente nas histórias com protagonistas femininas principalmente. Mas a pele de foca, ela tem um tema invertido, porque ela começa com um animal que é transformado numa vida humana. Então, quer dizer, né, sinaliza o quê? Que nós já estivemos neste lugar selvagem, que é um lugar profundo, que é um lugar coeso, que é um lugar no qual somos donas de nós mesmas. E esse tempo que estivemos em nossa pele é o que sustenta toda a nossa vida, o nosso desenrolar, quando a gente dedica o nosso tempo e o nosso trabalho no mundo terrestre, no mundo real. É a nossa reserva psíquica que dá pra gente condições de nos sustentar. E quando a gente é afastada do lar da nossa alma, a gente se cansa. E a gente precisa identificar qual é esse lugar da alma para que a gente restaure os nossos conhecimentos selvagens, restaure os nossos saberes internos, recupere os nossos recursos interiores.
E assim, essa fase de estar no lugar selvagem, no nosso lar, perder a pele, voltar para a pele, não tem uma ordem de acontecer. Isso pode acontecer a qualquer tempo da nossa vida. Muitas vezes a gente perde a sensação de estar inteira na nossa pele. Por N questões na nossa vida. E isso pode estar atrelado, geralmente está, a grandes períodos de coerção, ou seja, momentos em que somos apartadas da nossa essência e muitas vezes nos perdemos no movimento da sociedade que diz como nós devemos ser, ou em questões que são politicamente corretas, mesmo que a gente não sinta identidade com elas. E a gente corre esse risco sempre que abre mão de coisas que são vitais para nós, como a nossa pele, em detrimento de alcançar, em detrimento de responder uma necessidade de um terceiro elemento, de um outro. E isso tem um custo muito alto. A gente perde a nossa alma quando a gente, psiquicamente falando, se envolve com o nosso ego, quando a gente fica muito exigente, quando a gente fica muito perfeccionista, quando a gente se martiriza desnecessariamente, quando a gente é dominada por algum tipo de ambição, quando não se sentimos satisfeitas, incompletas em algum ponto, em algum momento das nossas vidas, com a família, com a comunidade, com a cultura, com nós mesmas, e quando nós não fazemos nada a respeito disso. Quando a gente não pode, quando a gente não consegue fazer o mínimo possível para que possamos nos ajudar, sem levar em consideração os nossos valores, sem levar em consideração os nossos ciclos, e sem levar em consideração aquela voz que nos chama continuamente de volta para casa. Então, como que a gente pode conter, né, essa perda da alma? Como que a gente pode minimizar essa sensação e até mesmo recuperar essa pele? Essa pele, geralmente ela é roubada com muita sutileza, com uma apropriação indevida e até mesmo cruel do nosso tempo, dos nossos recursos, e a gente não percebe. A gente se coloca muitas vezes no papel de mãezona e querer abraçar o mundo e esquece de se dedicar à tarefa de cuidar para casa. Essa pele, ela pode ser perdida também de uma maneira devastadora. E não tem como dizer se a pessoa ou a situação que levou a essa perda da pele tá errado ou tá certo. O que a gente precisa entender é qual o custo que isso gerou para nós, o custo energético, o custo psíquico, o custo financeiro, se formos pensar materialmente. E a falta dessa pele, a falta dessa conexão com os nossos depósitos de energia, que é o nosso conhecimento interno, a nossa criatividade, a nossa imaginação, faz com que a gente se sinta morrendo aos poucos, faz com que a gente se sinta ressecando, perdendo a visão, perdendo o viço, perdendo os cabelos. A gente se perde aos poucos, porque a gente entra no mundo, a gente começa a nossa jornada, independente de onde seja, como uma mulher selvagem, dançando, né, com a nossa pele intacta. E todas nós nadamos até o rochedo e a gente também dança sem prestar atenção. E as decisões
que nos levam à perda da nossa pele acontecem de muitas formas. Algumas de nós perdem a pele casando-se cedo demais, ou engravidando muito jovem, ou escolhendo equivocadamente um parceiro, ou renunciando os nossos talentos para ter coisas. Às vezes nos perdemos em ilusões, em promessas, ou queremos ser boas demais, ou somos visionárias ao extremo e esquecemos de manter os pés no chão. E muitas vezes essas condições nos levam a viver só com partes da nossa pele. E existem centenas de meios, fora esses que eu já listei, que nos levam a perder a pele de alma. Então, se a gente parar para ver o mundo animal, todos os animais têm pele, incluindo a gente, os seres humanos. E existe uma questão muito curiosa com a nossa pele, que é em relação aos nossos pelos, que a gente tenta tanto tirar, principalmente as mulheres, né? Por conta de uma ditadura da beleza feminina. E os pelos, eles são os nossos sistemas de alerta, né? Eles se arrepiam quando a gente sente frio, quando a gente sente uma coisa diferente. Então, quando a gente perde esse pelo, essa pele, arquetipicamente, num aspecto figurado, a gente perde a nossa proteção, a nossa capacidade de ter esse sistema de alerta, a nossa visão instintiva. Então, o mundo que valoriza as mulheres sem pelo, né, as mulheres teleguiadas, o roubo da pele é uma coisa muito fácil, porque a gente cai nessa cilada facilmente. E então, mesmo que a gente tente impedir a reincidência dos roubos das peles, pouquíssimas mulheres atingem a plenitude da sua vida sem ter em algum momento a sua pele roubada, sem que os seus pelos estejam intactos, sem que toda a nossa pele seja original de fábrica. Todo mundo perde a pele em algum momento da vida. Porque se nunca nos ensinaram como a gente retorna para esse formato selvagem de foca, a gente repete infinitas vezes esse modelo de ser roubada, né? E ficar vagando, perdida por aí. No entanto, no nosso interior, temos um recurso valioso, um GPS interno muito grande que nos mostra o caminho de volta. Mas antes da gente descobrir isso, vamos pensar nos elementos que aparecem nessa história. Começando pelo homem solitário, o ladrão da pele, que nem sempre precisa ser uma figura real, às vezes mas às vezes o homem solitário pode representar uma situação, um trabalho que a gente faz e não gosta, um momento na nossa vida que a gente está totalmente desconectada da nossa verdade, aquela escolha que a gente faz que está totalmente em desacordo com a nossa vida criativa, quando a gente para de dançar e entrega voluntariamente a nossa pele, acatando e acreditando em uma ilusão que daqui a 8 anos você tem ela de volta, né? E esse homem solitário também representa, nesse sentido, uma outra armadilha poderosa, que é o nosso ego. O nosso ego também pode roubar a nossa natureza selvagem, porque o ego, ele quer a todo momento assumir o comando e, inclusive, ele deseja essa alma selvagem.
Só que o ego, ele tem um controle, ele tá ali preso a rédeas permanentes, porque o ego é a maneira que a gente se expressa, é a sociedade, né? Como a gente tá ali, e como esse ego vai determinar o que ele vai segurar ou roubar, vai depender muito da maneira como ele foi constituído, a influência social, o externo que está à nossa volta. E o ego, ele é muito solitário e ele não consegue participar desses processos interiores, da nossa selvageria interna. Então ele vai ansiar por essa alma selvagem, assim como o homem solitário anseia pela mulher foca. Então, o ego, inclusive, se a gente parar para pensar ou até jogar no Google, a imagem que aparece é uma ilha psíquica que flutua no mar do inconsciente, ou então só uma pontinha de um iceberg muito grande. E se a gente pensar, esse ego nos contos de fada, nas histórias, ele sempre é retratado como uma criatura de apetites, uma figura que tem fome, que destrói esse aspecto selvagem e que quer ganhar o controle por meios até mesmo brutais e destrutivos. Então, esse ego, em algum momento, ele sente uma curiosidade pelo mundo da alma, mas depois essa curiosidade ela evolui para uma satisfação de desejos. Por isso a gente ouve a expressão, né? A pessoa egocêntrica é aquela pessoa que está muito centrada numa satisfação imediata, numa resolução ali, pá-buf, dos seus problemas. E se a gente pensa, né, que esse homem solitário na história representa esse ego, quando ele rouba a pele de foca, ele está tentando participar da vida da alma, mas ao invés de tentar desenvolver um relacionamento saudável e equilibrado, ele rouba a alma violentamente, né? E ele rouba a pele da alma, ele não negocia, não tem um caminho. Então a alma feminina, né, a foca, a pele de foca com o ego, né, leva com que essa mulher selvagem entre num relacionamento com esse ego, mesmo que forçosamente. E só que existe uma esperança, né? O homem solitário, o ego, ele não pode dominar para sempre. Por quê? Quando esse ego passa a conviver, né? Esse homem solitário passa a conviver com a mulher foca, com a mulher selvagem, em algum aspecto, em algum momento, ele é tocado também pela grandeza da mulher. Então, ao mesmo tempo que ele está encantado, ele está humilhado, ao mesmo tempo que ele se sente deslumbrado, ele fica perturbado. Então existe este desequilíbrio no ego, né? E aí esse homem e essa mulher, esse ego e essa alma geram uma criança espiritual. E o que é essa criança espiritual? É a união desses opostos. Vamos dizer que é o ponto de equilíbrio entre o ego e a alma selvagem. Vocês percebem, inclusive, que essa criança transita entre os mundos, uma vez que ele está equipado na história a mergulhar no mundo da sua mãe, né? no fundo do oceano, e conhecer os seus familiares focas. Então ele é capaz de levar e trazer mensagens presentes de um lado para o outro, do nosso consciente para o nosso inconsciente, do nosso ego para nossa psique selvagem. Então essa criança, ela cumpre o papel de ouvir o chamado da nossa alma. É a criança que desperta e que devolve a pele de foca, devolve a pele de alma para a mãe. É essa criança que possibilita a volta para o lar espiritual. É uma força espiritual que mostra como é importante a gente mudar a nossa vida
continuar a nossa obra, a nossa criação, dar equilíbrio para o mundo, e isso apenas voltando para o lar. E é muito comum a gente ouvir a coisa da cura da criança interior e tudo mais. E isso se trata exatamente dessa relação, essa criança psíquica, essa criança interna que faz essa ponte entre nós, essa ponte entre a mulher selvagem e o homem solitário, e é essa mulher, essa criança que conduz essa mulher selvagem de volta para o lar. E a gente não pode colocar essa criança no lugar de esquecimento. Essa criança precisa ser cuidada, nutrida, levada a mergulhos para a sua natureza selvagem também. E é essa criança que salva essa mulher, porque a gente percebe que como está a mãe quando a criança salva. Ela está no momento de tá toda definhada. E se a gente parar para pensar, a maioria das vezes que nós nos encontramos em situações de depressão, de tédio, de confusão, isso certamente é causado por alguma restrição na nossa vida da alma. Em algum momento que a gente está com a nossa criatividade proibida, com a nossa criatividade limitada. E nesse momento, as mutilações na nossa alma, no nosso talento, na nossa mulher selvagem, acontece. E podem ter certeza que nesse momento nós estamos muito, muito, muito longe de casa. E isso nos leva ao definhamento e à invalidez. E quando a gente começa a ressecar, fica cada vez mais difícil a gente funcionar de acordo com a nossa natureza selvagem, porque a gente está cada vez mais desconectado da nossa essência. Então, quanto mais a gente aceita o ressecamento da nossa pele, quanto mais a gente se aparta da nossa energia criativa, quanto mais a gente se aparta da nossa essência selvagem, cada vez fica mais difícil encontrar condições de se conectar com o nosso lar e de recuperar a nossa pele. E a gente fica cega, com a pele escamando, perdendo a nossa essência sagrada. E aí existe um grito que vem do mar, um grito que vem das focas mais velhas, que chama a alma da mulher. Mas quem é que escuta? A criança. E essa é a voz que diz o que é preciso fazer, nos mostra a riqueza do nosso interior, e é por isso que essa criança é tão importante, porque ela vislumbra o interior do oceano, mergulha na psique, e aí ela entende por que é importante devolver a pele para a mãe. E esse é o sinal, né, que leva essa criança a servir de ponte. Por isso é tão importante nutrirmos essa energia, essa figura psíquica dentro de nós, essa figura arquetípica que transita entre os mundos. Porque é essa criança que fica inquieta e sente a necessidade de buscar. E esses movimentos, né, que nós fazemos através da escuridão, com esse mergulho, eles passam uma mensagem muito antiga de que não devemos temer o escuro, não devemos temer as sombras, não devemos temer o que nós não sabemos. E para muitas de nós, olha só que coisa cruel, não é nem o perambular na escuridão que assusta mais, é o mergulho que vai fazer a gente voltar para o lar, nas águas escuras, a despedida daquela vida, mesmo que aquela vida resseque a gente, mesmo que aquela vida seque a gente, mesmo que aquela vida deixe a gente sem a nossa pele, a nossa proteção. É dessa vida que a gente tem medo de fugir.
É desse lugar que a gente tem medo de sair e mergulhar no oceano em busca da nossa alma. E quanto mais a gente demora, quanto mais a gente fica ali sem a nossa pele, sem o nosso retorno ao lar, mais os nossos sentidos ficam afastados da conexão com a realidade, do que nos nutre. E quanto mais tempo a gente passa fora desse lugar, mais dificuldade a gente tem de perceber como a gente está se sentindo, como a gente está realmente vivenciando. E a gente só consegue perceber quando a gente começa a rachar, secar e fica cega. E a gente pode parar e pensar, agora é tarde demais. E a gente perde nesse movimento as nossas ideias e a conexão com a nossa alma selvagem, que fica muito, muito frágil, e é muito perigoso a gente ceder a esse medo e achar que nós realmente não temos condições de voltar para casa. Porque quanto mais a gente alimenta esse medo, menos a gente fica capaz de avançar na nossa vida criativa, na nossa vida pessoal, na nossa vida afetiva. Então, se a gente transportar essa história para o nosso cotidiano, o que acontece? A gente está ressecada, a gente tá sem a visão, a gente está totalmente desconectada na nossa vida criativa. Ainda assim, a gente insiste em não voltar para o lar, em não olhar nas nossas profundezas, nas nossas necessidades reais. E cada vez mais a gente mergulha num ciclo de destruição, de negação, de destruição do nosso bem-estar, porque a gente não escuta o chamado da voz, não deixa que a criança vá resgatar a nossa pele e não estamos dispostas a reivindicá-la. E isso é muito perigoso. Mas, assim, a gente percebe isso, mesmo que instintivamente, mesmo com a nossa mente longe, mesmo estando atrasadas, mesmo com o nosso corpo muito preso no aqui e no agora, a gente sente o luto, a gente sente a angústia, a gente sente o anseio e a gente tem muitas armadilhas para ceder a isso. Quando dizem para nós que os seus filhos precisam de você, você precisa dar conta da casa, você precisa fazer esse trabalho que te paga pouco para sustentar a sua casa e pagar as contas. No entanto, a gente precisa urgentemente entender essa necessidade por nós mesmas, que nós precisamos olhar para essa necessidade e entender a importância da volta para o lar, porque essa volta para o lar pode representar coisas muito diferentes para cada mulher. Essa volta para o lar tem um sentido, tem um papel. Algumas são muito rotineiras, algumas são muito sublimes. Então voltar para o lar não significa e não implica necessariamente numa viagem árdua, aquela coisa muito difícil, complexa. Pode ser uma coisa simples, você se reconectar com coisas que você gosta de fazer na sua rotina, um artesanato, desenhar, ou uma comida que você gosta de cozinhar, ler um bom livro, e fazer coisas assim, se dar o luxo, né? Se autorizar ir ao cinema, mudar de emprego, fazer uma coisa que você gosta. Para algumas vezes existe uma explicação que é mais complexa e mais misteriosa, e essa é a mais perigosa. É quando as mulheres se identificam com o arquétipo do curador. Esse arquétipo traz muita sabedoria e por isso ele pode ser tão perigoso, porque ele pode alimentar uma compulsão de tudo curar, de tudo consertar.
E isso é um lugar onde a cultura geralmente coloca as mulheres, onde a sociedade geralmente coloca as mulheres como aquela que cuida de todos, que cura todos e que abraça todos sem distinção. E na verdade a gente tem que entender que a gente só pode curar e ajudar aqueles que permitem que nós voltemos ao lar com regularidade, aqueles que não nos sequestram emocionalmente, aqueles que não roubam a nossa pele, aqueles que não sugam a nossa vida criativa. E aqueles não quer dizer uma pessoa, pode ser uma pessoa, mas é uma situação, é um momento da nossa vida, é uma questão que a gente não consegue se livrar. Então, se a gente está muito cansada, de saco cheio, e assim repete pra gente incessantemente: eu não tenho tempo pra nada, eu não consigo parar, eu não tenho tempo pra nada, eu não consigo parar. Para agora e para de dizer isso agora e vamos acordar, porque o que significa essa volta ao lar? É o instinto de retorno, é se reconectar profundamente com as coisas nas quais a gente acredita. Esse lugar não é um lugar físico, ele é um lugar interno, é onde a gente se sente inteira. Ele é um lugar no tempo, mas não necessariamente no espaço. É uma sensação voltar para o lar, é uma disposição que permite que a gente vivencie coisas que não estão necessariamente no mundo concreto. O lar, ele é puro instinto, ele nos propicia equilíbrio, isso é o lar. E quando tá na hora de voltar, tá na hora e pronto. E cada uma de nós desenvolve os seus métodos de retorno. E infelizmente, algumas de nós nunca voltam ao lar. E o que determina quanto tempo a gente fica nesse lar? O tempo necessário para sermos donas de nós mesmas. Cada mulher sabe no fundo do seu coração qual é o tempo necessário para ficar em seu lar e equilibrar essa volta. Então, vocês podem estar perguntando assim: Mariana, como que a gente pode equilibrar então a necessidade de voltar ao lar com as nossas rotinas enlouquecedoras? A gente pode planejar voltas ao lar estratégicas, pensando nos nossos fluxos, nos nossos ciclos, nos nossos momentos, nas nossas conexões instintivas, ouvindo o nosso corpo quando ele pede pausa, ouvindo a voz da nossa intuição, que a gente aprendeu lá com a Vassalisa, quando ela diz: não vá por aí, vá por aqui. Ouvindo a nossa mulher selvagem, acolhendo a La Loba, que a gente também já conhece, quando ela vem dançar sobre os nossos ossos. Porque se toda vez que a gente tiver que lutar para lutar enfim, e tudo dificultar esse retorno, tudo que está à nossa volta dificulta. Existe um obstáculo ali, outro acolá, fulano me segura, o emprego me segura, o trabalho me segura, tudo me segura, eu não consigo voltar. É a hora da gente avaliar cuidadosamente o que está ao nosso redor. E assim, a gente não pode se iludir e se assustar com essa volta, achando que a gente vai dar só uma espiadinha lá, sem ter condições de voltar, porque isso é muito cruel. A gente precisa entender que o nosso lar é o nosso lugar de direito e que a gente pode estar ali a todo momento.
E quem é que ajuda a gente nessa situação? Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar lá presa, selvagem, apartada da sociedade, tal. Não. Quem é que faz essa ponte? Já falei. A criança, o filho, o Oruque, que mesmo que ele tenha voltado para sua casa, ele sabe que ele está conectado com a sua mãe, porque a sua mãe te prometeu para ele, ela deixou um legado, deixou as suas histórias, deixou as esculturas que ela fez. Então a criança tem condições de estar ali no mundo das rotinas e no mundo selvagem. E é por isso que ele não mergulha de volta, porque ele sabe que ele consegue se relacionar com esses dois mundos, consegue transpor essa barreira. Então, essa prática de ir e voltar, né, de nutrir essa criança constantemente, é o que garante que a gente faça ponte entre o nosso lar espiritual e as coisas que a gente faz na nossa vida mundana. Esse intercâmbio é necessário, a gente precisa desse momento. É a nossa solitude, a solidão saudável, é uma ausência de ação. E é nesse momento que a gente encontra os nossos tesouros escondidos. É nesse momento que a gente encontra as respostas que a gente procura. Porque a todo momento vai existir alguém tentando pegar a nossa pele. A todo momento tem alguém tentando caçar, roubar a nossa força selvagem, a nossa natureza criativa, dizer para nós que a nossa intuição não é nada, dizer pra gente que a gente tem que se sujeitar aos caprichos de um barba azul. Mas a gente não precisa seguir isso. A gente pode fugir desses caçadores, a gente pode reivindicar a nossa pele, fazendo correções e ajustes necessários para que a gente sempre tenha condições de retornar para o lar, de retornar para os nossos ciclos naturais, porque a gente não pode ter a nossa vida confiscada, a gente não pode se negar a ouvir e acolher a nossa essência selvagem, perder a nossa pele, perder o que a gente em função de somente nutrir os outros, somente cuidar dos outros, obedecendo regras e padrões impostos socialmente, culturalmente, deixando que isso nos desconecte totalmente da nossa alma. Então, tudo bem, como eu disse, todas nós, em algum momento das nossas vidas, temos a nossa pele roubada. Então, se você identificou que você está sem a sua pele, ou está só com os chumacinhos aí do que ela era de verdade, é hora de você seguir as pistas que estão nessa história, encontrando os sinais de onde a sua pele está ressecada, de onde a sua pele perdeu o viço, se você está perdendo a visão, e encontrar a força, a sua criança interna, que vai fazer o mergulho no fundo do oceano para entender a importância de resgatar a sua pele de foca, para que você consiga vesti-la com autonomia, com segurança, com verdadeira conexão com a sua essência, com os seus ciclos, com a sua verdade. E aí sim, ser dona de si, dona dos seus processos, responsável pela sua vida criativa, responsável por todos os aspectos que refletem a essência da mulher selvagem. E me despeço por aqui. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, fico à disposição para esclarecer. E em breve teremos outras histórias. Um beijo enorme e abençoado seja.